Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Com alegria, estamos mais uma vez reunidos para vivenciarmos juntos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. E eu desejo que todos sejam bem-vindos e bem-vindas, para que através da comunhão pela palavra, possamos compreender o anúncio e pela intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, sigamos os ensinamentos de Cristo, para chegarmos um dia à presença de Deus. Por isso, convido a você a nos unirmos pela Trindade Santa como filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Confiantes na ação do Espírito Santo, invoquemos juntos a sua presença em nosso meio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Amém. Hoje, quinta-feira, da 30ª semana do Tempo Comum, continuando as reflexões do Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, os versículos de 1 a 10, vamos ver Jesus ensinando sobre a importância que cada filho e filha de Deus tem em seu existir e como o Pai deseja que nenhum se perca. Os fariseus e mestres da lei tentavam inibir Jesus com suas críticas, mas ele, com sua autoridade e simplicidade em anunciar o reino, explica pela parábola da ovelha perdida como Deus se alegra quando consegue, através da conversão, resgatar as ovelhas que se encontravam perdidas. Ouçamos a leitura. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então, ele contou-lhes esta parábola. Quem de vós que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, a põe nos ombros, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como viviam na ignorância os fariseus e os mestres da lei. Não conseguiam ver e muito menos entender o reino que Jesus vem anunciar. Viviam, de certa forma, constantemente na ilusão e equivocados em relação ao Filho de Deus e sua vinda no meio de nós.
esperavam que o Criador lhes enviasse um rei poderoso, armado, que destruiria aquilo que eles julgavam ser do mal. Não viam na simplicidade, humildade e imensidade que o rei já estava no meio deles e que a maior arma estava não em seu punho, mas sim no seu coração. Jesus conta-lhes essa parábola para facilitar ainda mais o entendimento do relacionamento que Deus tem com os seus filhos e filhas. Comparando a atitude do pastor que volta para recuperar, achar e resgatar a ovelha que se desgarrou das outras 99, ele assemelha a atitude que Deus tem com seus filhos, quando estes se perdem pelo caminho. Deus ama suas criaturas, assim como o pastor zeloso ama suas ovelhas. Se entristece e se preocupa quando percebe que em alguns momentos de nossa vida nós perdemos e deixamos os caminhos tortuosos nos iludirem e levarmos à perdição, pois Ele sabe que nestes caminhos teremos fome e sede do seu amor e do seu zelo, e que sofreremos severamente as consequências pelas escolhas erradas que fizemos. Ao recuperar a sua ovelha perdida, o pastor carrega-a com alegria, faz alarde e convida os seus amigos a se alegrarem com ele, pois passado o susto da perda, veio a felicidade do reencontro. Assim também é com Deus. Sua preocupação é tamanha para que não nos percamos, que Ele cuida dia e noite do nosso caminhar. Nos leva pelos caminhos bons do amor e da caridade. E quando acontece de pela nossa fraqueza deixarmos o pecado conduzir nossos passos, Ele entra em aflição e volta para nos buscar. Espera nos encontrar desejando a conversão, e ao encontrar-nos, se alegra com a multidão dos anjos e santos pelo resgate que se aconteceu. Jesus também compara a alegria que Deus revela ao nos encontrar com a alegria da mulher que encontrou a moeda que havia perdido. Ela revira toda a casa, varre os cantos todos, acende a luz, usa lanternas, enfim, dá tudo de si para conseguir achar a moeda. E quando acha, se comporta semelhante ao pastor que encontrou a ovelha perdida. Cheia de alegria, ela reúne as amigas e vizinhas para relatar o que aconteceu e convida todas a festejar com ela. Ao final do Evangelho, Jesus afirma que de maneira semelhante ao que acontecera é a do céu entre os anjos de Deus que se alegrarão com mais intensidade por aquele único pecador que se converteu. Somos importantes para Deus. Ele se alegra por fazermos parte do seu rebanho. Ele quer nos cuidar e não deixar que nos percamos. Precisamos confiar plenamente em sua misericórdia e deixar que Ele cuide de nós, que Ele conduza os nossos caminhos. O que levava os fariseus e escribas a seguir Jesus não era matar a sede de conhecer a Deus, mas de pegar Jesus em alguma falha para acusarem-no, segundo os seus conceitos religiosos. Já os publicanos, os pecadores e as prostitutas seguiam a Jesus porque tinham sede de conhecer a Deus e seguir os seus ensinos. A qual grupo citado por Jesus podemos nos comparar? Reconhecemos nossa fragilidade e esperamos ser encontrados por Deus? Ou temos nos achado melhores que outros e não reconhecemos nossas quedas e nossos desvios do caminho que o pastor nos conduz? Deixemos Deus nos encontrar. Toda vez que o céu é recomposto com pecadores remidos que estavam perdidos e são achados, há festa,
regozijo e Deus é glorificado. Sempre que alguém reconhece que é pecador e se reconcilia com Ele por intermédio de Jesus, há festa no céu. Apoiados pela intercessão de Nossa Mãe da Misericórdia, com a certeza que a alegria de Deus ao resgatarmos será imensa, busquemos viver a conversão. Pratiquemos a caridade e o amor ao próximo, como nos ensina Jesus. E copiemos fielmente o exemplo de nossa mãe, confiando, sendo fiéis, amando o Criador e obedecendo os seus preceitos. Ela, que não foi maculada pela corrupção humana, não foi manchada pela herança do pecado de Adão e Eva, e que veio ao mundo com a grande missão de anunciadora da paz, do amor e da misericórdia de Deus, ajude a também nós levarmos o Cristo aos nossos irmãos, que assim como nós, necessitam ser encontrados e resgatados por Jesus, o nosso pastor fiel. Rezemos agora unidos, como filhas e filhas de Deus, a oração que Santa Faustina Kowalska compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal, e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim novamente do nosso encontro diário com a Mãe da Misericórdia. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante este momento de oração, reflexão e partilha da Palavra de Deus. Gostaríamos de pedir a ajuda neste projeto de evangelização a você, para que divulgue e compartilhe a nossa página no YouTube dos Devotos de Santa Luzia. E que por intercessão da nossa Mãe da Misericórdia, Deus envie para nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.